que é assim? Esse falar em língua, ele tem que ser para si mesmo. Então não é para falar em língua na igreja. Não é para falar em língua aqui. A menos que alguém interprete. Então, mas aí está escrito, a gente vai ler esse versículo, está escrito, Paulo fala assim, eu preferiria muito mais que vocês profetizem, que fala assim, a menos que alguém interprete. Então quer dizer que falar em língua é mais importante, porque a menos que interprete é melhor falar em língua. Então, só que seria o dom de profecia, como está escrito, e de revelação, como está escrito, ele fala que é para a igreja, né? Mas não são novas diretrizes. É para confortar ou dar palavras, hoje pelo menos, são palavras bíblicas. Então, esse aqui seria tipo um falar em língua, traduzido, o dom de profecia. Entendeu? Mas é importante que a gente vê esse tema de novo, senão esse falar em língua ele passa no esquecimento. Parece que não é muito importante. Eu pessoalmente, eu acredito que é fundamental para a vida cristã plena. Porque se eu estou triste, se eu tenho alguma coisa, se eu não sei mais o que é como orar com o Senhor, não tem outro recurso falar em língua. Aí eu posso falar em língua, realmente não é uma coisa inventada. Você se descarrega. É uma coisa que é cheia de paz, que vai te recarregar a bateria. Então, eu estava falando assim, tem muitas igrejas que é muito mais fácil, porque Paulo ele fala, não, vocês não podem falar muito em língua, né, porque tem que ter ordem. Porque não é para falar em língua, ele fala, se vocês falam em língua, se eu falo em língua, o que vocês vão entender? Nada. Isso edifica em quê? Nada, ninguém. Entendeu? Então, é para falar em língua como a língua dos anjos. Entendeu? Então, quando na Pentecostes eles falavam em línguas, receberam o Espírito Santo, que todos os povos estavam entendendo na língua deles. Não está escrito que eles falavam na língua deles. Está escrito que eles entendiam na língua deles. É diferente. Mas muitos estão falando, você vê, aqui é a prova, aqui é um charabiá, esses caras que falam em língua e não entendem, porque aqui os povos entendiam todos. Eles estão querendo dizer, tipo, que estava falando em aramaico, em eles queriam falar que era língua humana, que eles falam, cada um. Agora imagine, sei lá quantas pessoas falando em língua humana, os povos, cada um entendendo na sua língua. Não é possível, porque dá só uma barulheira, entendeu? Se todo mundo fala junto. Você já não consegue ouvir quando 2 ou 3 falam junto. Na mesma língua, né? Então imagine várias línguas, como que cada um vai entender na língua dele. Então, o Espírito Santo, eles falavam na língua dos anjos, e o Espírito Santo dava o poder de entender, tradução para cada um. Cada um. Eles ficavam admirados, porque quando você ouvia assim, você não entendia nada do que se falava, mas cada um falava, não, ele falou isso. Ele entendeu na sua língua. Então, e depois Paulo, mas a gente vai passar essas coisas, mas a gente não pode. Por exemplo, uma coisa que eu quero relevar aqui. Bom, a gente vai relevar que esse falar em língua antes, ele não é obrigatório, não faz parte da salvação, mas que ele faz parte da edificação pessoal. Então vamos pegar, para começar, para estar bem claro, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30, o final do 12 é o início do 13, é 13 e 1. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 30. Assim, se a gente começa por isso, ninguém vai se sentir, porque eu não falo. Porque não é para... 1 Coríntios 12. Mas eu sei, mas o versículo. 30. No final do 12. Aí ele fala aqui, nessa versão. Todos temos o dom de cura. Pergunta. Todos temos a capacidade de falar em diferentes línguas. Pergunta. Todos temos a capacidade de interpretar o que é dito? Perguntando. Não. Então, depois ele fala, portanto, desejam intensamente os dons mais úteis. É isso que ele quer. A gente tem que desejar os dons. Os dons caem do céu, mas só se a gente deseja. A gente não vai amanhecer um dia com o dom de cura. Entendeu? Agora, se você precisa ter esse dom para
para ajudar alguém, certamente você vai desejar esse dom. Por exemplo, se eu ver alguém da minha família, ou um conhecido, que eu penso assim, se ele conhecesse a Deus, né? Se ele acreditasse, se ele tivesse fé, eu poderia orar para ele, ele ser curado, poderia falar para ele, você tem fé? Você crê que Jesus pode te curar? Ele vai te curar? Se a gente ora e pede para ele, você crê nisso? Você crê que Jesus é Filho de Deus? Aí, então, o fato de desejar orar para ele, e com ele, para ser curado, você já deseja o dom de cura. É isso um meio de desejar, né? De demonstrar para Deus, não, eu preciso ter o dom de cura, porque eu quero orar com ele ou para ele ser curado. Para ele ver a glória de Deus, não para mim, mas para Deus, para mostrar para ele que Deus é tudo poderoso. Ele cura. Entendeu? Então, se a gente deseja intensamente, como ele fala aqui, portanto, desejo intensamente os dons de mais úteis. Os mais úteis são justamente os dons de cura, os dons que realmente vão ajudar. Obviamente também a hospitalidade, o falar em língua, que é para a gente mesmo, mas mais útil, certamente, é o dom de cura, né? E de hospitalidade. Quando a gente tem a hospitalidade, que a gente ajuda o próximo, ou o dom de servir. Né? Todos os dons são dons de serviço, de servir. Não há nenhum dom que é feito para a gente ser servido, ou para a gente receber. Somente o falar em línguas, né? Que é um dom que nos edifica a nós mesmos. Então, isso seja claro, então, no nosso coração, que mesmo se a gente não fala em língua, tudo bem, não, a gente não perde a salvação, não tem nada a ver com salvação. Mas a gente perde, com certeza, uma grande parte de benção pessoal. Isso não vai nos afastar de Deus. E a gente também, meu irmão, tem uma passagem da Bíblia também que fala, né? A gente tem que buscar, e aquele que tem mais ele dará. E o que tem menos, pouco que tem, até o pouco que tem será tirado. Para mim também isso... Quer dizer que quem tem poucos dons, ele vai ficar sem nenhum. Porque ele tem pouco, vai ser tudo tirado. Agora, quem procura poder servir de todas as maneiras possíveis, naquele Deus vai dar mais ainda. Porque ele está desejando. É isso que ele está falando. A quem já tem dons vários, eu vou dar mais, porque ele está usando, ele está demonstrando que ele quer. E os poucos que tem não usa, tem pouco que tem... vai perder. Quem não quer, esse aqui é muito válido para os dons também. É verdade. Verdade. Tem a parábola também do dinheiro lá do servo. Sim, no mesmo sentido. Não quer dizer, se não vai enterrar, é deixar lá largado. É como receber a palavra e não fazer nada com ela. Não, eu recebi o conhecimento, mas não quer saber, eu continuo tudo igual, está enterrado. Não, então, isso... Agora, que a gente tem isso, a gente sabe... eu queria ler ainda continuar no capítulo 13, ele fala assim, no versículo 1. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, falar a língua dos homens, a língua que eu nasci, e que talvez eu vou aprendendo, e dos anjos é justamente porque quem fala a língua dos homens, ele consegue se comunicar com várias pessoas. São eruditos, já naquela época. Tinha os escribas, que faziam traduções, que escreviam, que sabiam escrever. Eles eram, ou que falava grego, latino, aramaico, hebraico. Eles eram vistos como eruditos. Eles tinham um poder de lidar e de comunicar com muito mais gente que alguém que não falasse. Então ele fala, se eu falasse as línguas dos homens, todas, e ainda dos anjos, eu consigo me comunicar com o espiritual, mas que eu não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Seria só um som oco que não produz nada, porque eu não tenho amor. Então é tudo coisa fria, que não serve para nada. Entendeu? Então é importante de saber então isso, que mesmo se no final das contas de tudo a pessoa não fala em línguas, que ela não tem essa capacidade, que a gente não sabe o porquê, então ele não vai, ele tem que ter amor. Essa que ele tem que ter. E com amor, ele tem tudo.
na verdade. Entendeu? Então, a primeira coisa mais importante é o amor. Agora, certamente que, como a gente vai ver, agora da importância de ter essa comunicação espiritual. Na Bíblia se fala justamente que, a respeito do batismo no Espírito Santo, a gente vai ler, porque depois a gente só vai ler alguns versículos, a gente vai entender, a gente vai repassar tudo que eu estou falando agora, a gente vai ver, através dos versículos bíblicos, a gente vai reforçar isso. Então, a gente vê, por exemplo, que quando Paulo ele orava para alguém receber o batismo no Espírito, logo depois eles falavam em língua. O fato deles falarem em línguas dos anjos, ou em línguas que ele não entendia, fez que ele fosse para Jerusalém, encontrar Pedro e Tiago. Tiago era o responsável da igreja de Jerusalém, primeira igreja cristã, falando para eles, mas, puxa, esses gentios, que não eram judeus, eu orei para eles, eu pedi o batismo no Espírito Santo, eles começaram a falar, igual a gente, mas igual. Deus deu para eles. Né? Então, isso já é uma prova. Se é Deus que deu para eles, não é uma língua que você pode aprender. Entendeu? Não é uma língua estranha, humana. Então, Paulo ele foi muito claro e explícito. Isso aconteceu várias e várias vezes. Então, e quando ele estava impondo as mãos, orando, é como a imposição das mãos. Muitos falam, não precisa impor as mãos. É verdade, não precisa. Mas ajuda. No sentido, não é que, se eu não ponho as mãos, não tem canal. Mas a gente é um canal mesmo. Quando as nossas mãos, elas não têm nada. Isso é fato, não? Senão seria idolatria. Assim. Mas quando é um contato, ajuda. Se eu tenho um contato com a pessoa, eu tenho um contato físico. O amor entre irmãos é uma prova também. Está escrito que se a gente não ama os irmãos, se eu não quero tocar no meu irmão, assim fala, não, peraí, eu tenho que respeitar, não. Eu não tenho um amor verdadeiro. Agora, se eu quero abraçar meu irmão, se eu quero impor as mãos nele, como um abraço. Se eu vou orar e que eu ponho as mãos nele, é como se fosse um abraço. Ele vai sentir, eu vou sentir. Não é que minhas mãos têm um poder, ou que se eu não ponho as mãos... Tem várias passagens também da Bíblia que o tocar também é importante, né? Sim. A mulher que tocou em Jesus lá, né? Lógico. Não, tocar... Jesus pegou saliva, fez um negócio, tocou... Passou nos olhos. Sim, então, por que essas coisas se não tem... Se a gente tem hoje que fala, não, porque isso aqui é tudo... Isso aqui não é idolatria. Isso aqui a gente sabe que não tem nada nas mãos. Não tem nada, não tem poder. Mas é um sinal de amor. E quem não tem amor, não tem nada. Então, é um sinal que a gente não tem receio de tocar na outra pessoa, e que a outra pessoa não vai achar ruim. Entendeu? Então, isso são coisas que até viram culturais, às vezes, né? Que não nos deixam ter a liberdade no espírito. Aí, eu vou ler lá onde está escrito que devemos, 1 Coríntios 14, 39, logo a seguir, 14, 39. Ele escreveu assim, Paulo: portanto, meus irmãos, anseiam em profetizar e não proíbem o falar em línguas, mas cuidam para que tudo seja feito com decência e ordem. Porque é isso, profetizar aqui era justamente dar alguma mensagem, porque ele fala depois, alguma mensagem para a igreja, de reconforto, de alguma coisa boa, aquilo que o Senhor queria transmitir, ou através da palavra, ou através daquela época Então, é como falar em língua, porque o falar em língua, ele é para nosso reconforto, ele é para recarregar nossas baterias. E quando ele fala profetizar, ele junto com falar em línguas, ele fala, não proíbe nem um nem o outro. E se você consegue profetizar, em vez de falar em línguas que ninguém entende, você já está falando em línguas, mas uma coisa que todo mundo vai entender. Então, é isso que ele chama de profecia. Mas é um falar em língua traduzido, na verdade. Então, vamos ver junto agora, a respeito do Espírito Santo e da sua manifestação. Vamos pegar, primeiramente, com as promessas. Tem as promessas de Jesus. Tem Jesus que fez para aguardar. Tem o derramamento do Espírito Santo na Pentecostes. Tem o falar em línguas como evidência de batismo no Espírito Santo. E tem
o dom de línguas como edificação pessoal. Vamos pegar esse versículo. Primeiramente, a promessa que o próprio Jesus fez que a gente receberia algum reconforto. Vamos ler em Mateus 3, 11, nos evangelhos. Né? Jesus é sempre nos evangelhos. Mateus capítulo 3, versículo 11. Então, 3 a 11. Aí, João Batista, né, que está falando aqui. Não é Jesus. João Batista, ele falou assim: eu batizo com água aqueles que se arrependem. Era o batismo do arrependimento. Mas, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ele separará a palha do trigo, limpará a área onde os cereais são debulhados, juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo e nunca se apaga. Então, aqui é lógico que ele fala de Jesus, logo depois a gente vê que Jesus, ele fala, é dele que eu falava. Então, como João Batista dizia já, como o batismo no Espírito, né, era importante para gente poder separar. Ele fala que o batismo no Espírito Santo, ele Espírito é de fogo, hein? Ele nos ajuda a separar, a queimar a coisa ruim. Que a gente tem uma comunicação mais plena. A gente não tem só uma comunicação intelectual, mas isso é muito importante para a gente poder reconhecer. Por isso que tem muita gente, até pastores, coisas assim, que não consegue reconhecer realmente a coisa ruim da coisa boa, entendeu? Pregam às vezes coisas que não são muito espirituais, né? Então é importante essa. Vamos ver quem escreveu também? Mateus, Marcos e Lucas. Vamos ver em Marcos, no capítulo 1, versículo 8. Marcos 1, 8. São as mesmas passagens, mas escritas por os diferentes apóstolos. Né? 1, 8. Eu os batizo com água, que ele falava de João. Mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, não são só palavras. Hein? Cada um, ele enfatizou isso também. O único que não fala disso é o Lucas, que era médico. Hein? Ele era um pouquinho menos espiritual. Talvez. Ele já era cientista. Não, é o Lucas que fala também. Né? Não é o João que não fala disso. O Lucas fala, apesar de ser cientista. Em capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16. A gente pode até ler a partir do 15. 3, 15. Lucas 3, 15. Encontrou? Uhum. Aí ele fala assim: todos esperavam que o Cristo viesse em breve. Eles esperavam Jesus, né? E estavam ansiosos para saber se João era ele. E João respondeu às perguntas deles, dizendo: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior que não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. É importante essa coisa, e com fogo. Tem também muita gente que fala, cada vez que se fala de fogo na Bíblia, não é coisa boa, não. É boa também. Mas é boa. Que o fogo purifica o ouro. Isso. Entendeu? Então, porque é para queimar, o fogo, o inferno, sei lá o que, o lago de fogo, de enxofre. Mas é verdade que o fogo, na sua essência, ele sempre destrói, até com um batismo do Espírito Santo. É para destruir a coisa ruim, é para queimar a coisa ruim. Né? Então, nesse caso, ele destrói, mas para uma coisa boa, para deixar o bom, para purificar. Certo? Então, isso já era bem anunciado, e como é importante, ele relevou sempre João, que ele batizava com água, e terá o batismo no Espírito Santo. Jesus pede para guardar esse batismo. Né? Em Lucas, o próprio Jesus, em Lucas 24, a gente já está em Lucas,
no capítulo 24. Hoje é um pouquinho diferente, eu não vou fazer... Não, tá maravilhoso. A gente... 24... Não. Então, 49. 49 versículo. Hoje a gente vai navegar um pouquinho na Bíblia. O último capítulo. 49. Agora envia a você a promessa de meu Pai. A promessa. Mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Então, é o Espírito Santo. Exatamente. Que é o batismo da Pentecostes, né, que a gente vai ver. E na Pentecostes, quando eles receberam justamente todos eles juntos, como línguas de fogo, que caíram em cima deles, e começaram a falar em língua. É que tem uns que achavam que eram bêbados, coisa assim, né? Ainda em promessa de Jesus, não, Jesus fez para guardar em Lucas 49, em Atos, a gente já vai continuar para Atos, capítulo 1, 4 e 5. Atos, capítulo 1, é logo depois de João. Atos 1, 5. 1, 4 e 5. Esse aqui é bem logo antes de eles receber, já está no livro dos Atos dos Apóstolos, de receber o Espírito Santo pela primeira vez. Certa ocasião, no versículo 4, né? Enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa que ele tinha feito, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Todos esses relatos, como é importante, tá sempre falando como é importante essa vinda do Espírito Santo, não é? Então, hoje, é difícil, quando eu vejo que algumas pessoas estão falando, não se preocupe com isso. Tudo bem, não faz parte da salvação. Mas para Jesus é importante, para todos é importante. Ele está relevando, ele fala, não sai da cidade. Fica aqui, que eu vou enviar para você. O Espírito Santo, ele é o Espírito Consolador. Ele é o Espírito Conselheiro. É ele que nos dá a luz das coisas. Então, é importante a gente procurar isso. Agora, uma vez que a gente tem esse batismo no Espírito Santo, não é para jogar pérolas aos porcos. Não é para que eu vou falar na igreja? Como a gente... O problema é isso. É por isso. Tem muitas congregações que é um xarabiá mesmo. Ninguém tem até um pastor que está pregando, de repente tem lá alguém que grita, tem uma gritaria. Ninguém traduz nada, né? Não, entendeu? Então, isso não... Isso Paulo já existia naquela época, e Paulo estava enfatizando isso. Isso serve para nada. É para vocês. A menos que você receba alguma luz do Senhor, então fala de maneira audível para todo mundo, que seria tipo uma profecia, mas audível, que cada um... Você já recebeu a tradução, então vai falando o que o Senhor está dizendo para as pessoas, mas vai ser, no máximo, um reconforto, e coisa assim. Então, não vai ser para edificação assim. Claro, vai ser para edificação da igreja, mas a gente tem a palavra hoje. Então, isso eu acho que não faz parte da ordem e da decência. Entendeu? Quando Paulo fala que tem que ser a ordem e a decência, a menos que tenha um tempo reservado para isso. Mas eu vejo realmente falar em línguas como uma edificação pessoal, e não para a igreja. Aí, depois disso, a gente tem o derramamento mesmo em si do Espírito Santo na Pentecosta. Em Atos 2, o capítulo a seguir, 2, 1 a 4, hein? A vinda do Espírito Santo. Mais ou menos no ano 30 e 33 depois de Cristo. A primeira vez que teve o derramamento mesmo do Espírito Santo. A unção. No dia de Pentecostes, todos, capítulo 2, né? Todos estavam reunidos num só lugar. De repente, veio do céu como um som, como um poderoso vendaval encheu a casa onde estavam sentados. Você vê que veio um som do céu. Veio como um vendaval, um vento, hein? Todo mundo ouviu isso. Veio do céu um som, um vendaval. Então, não é coisa deles. Veio do céu.
e encheu a casa onde estavam sentados esses homens. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E quando Jesus falava que eles receberiam o batismo no Espírito e de fogo. Essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aqui está escrito, talvez em outras Bíblias, está escrito em línguas, não em outras línguas, está escrito em línguas. Você tem uma outra versão lá? Tem outras línguas também? Então tá bom. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Aí, vou só continuar até o 5. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Parece que ouviam. E quando os judeus ouviram, ele está escrito assim. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, não está escrito. Quando ouviram falar na língua deles, não, o som das vozes, eles entenderam na própria língua deles. Nunca está escrito que eles falaram, um falava em sei lá o quê, o outro, entendeu? Está escrito que eles falavam em outras línguas. Essas aqui são línguas, cada um falava uma coisa, mas não quer dizer que falava línguas audíveis, compreensíveis. Mas pode até ser que era, mas eu não consigo imaginar. Sei lá quantos apóstolos e cristãos, que não eram só os apóstolos, era quem estava reunido lá. Então, vamos supor, uns 20, 30, 50 pessoas falando junto, alguém pudesse entender alguma coisa que faz sentido, entendeu? Então, realmente era o Espírito Santo que traduzia para cada um, pessoalmente. Então, esse aqui é o primeiro derramamento, né? Primeira vez. É realmente uma coisa completamente supernatural. Aí a gente vê em 4:31, no capítulo 4, sempre em Atos, a gente vai percorrer aonde se fala do Espírito Santo, né? Todos os acontecimentos com o Espírito Santo nos Atos. Porque tem uma coisa, em toda a Bíblia não se fala do dom de línguas, quer dizer, a gente não vê o dom de língua nas cartas de Paulo. Ele só faz uma menção de vez em quando, mas quando justamente ele fala, tem que ser feito na ordem, mas realmente quando alguém orou para um irmão para receber o batismo, isso é só nos Atos dos Apóstolos, não é mais nas cartas. Então só se fala disso no livro dos Atos. Então tem algumas referências que a gente vai passar. Atos 4:31, né? Eu falei. Versículo 31 do capítulo 4. Depois dessa oração, ele estava orando, vamos começar no 29. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e conceda a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estenda a tua mão com poder para curar e sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, olha como é curta, hein? É 2 versículos a oração. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram, o quê? Cheios do Espírito Santo, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. A gente tem que imaginar que naquela época não tinha Bíblia para pregar as boas novas. Eram eles de boca, assim como o ouvir, né, que eles pregavam. Eles tinham ouvido dos apóstolos, e as pessoas os discípulos começavam a pregar o que eles tinham aprendido e ouvido. Né? E isso lhes deu coragem, uma pregação limpa. Certamente o que faltava na mente deles, o Espírito Santo usava a boca deles. Né? Aí tem no capítulo 8 de Atos, um pouquinho mais para frente, ou para trás.
15 a 17. Os versículos 15 a 17. Eu vou começar do 14. Capítulo 8, versículo 14 a 17. Quando os apóstolos em Jerusalém souberam que o povo da Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. A Samaria é um estado logo colado a Jerusalém, onde o povo não acreditava nos profetas. Eles só acreditavam na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, da lei, de Moisés. São os livros de Moisés. Depois eles não acreditavam mais em todos esses Isaías, Jeremias. Eles não acreditavam na Samaria. Aí, só para lembrar que uma coisa bem diferente. Vamos escutar. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois, apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Só que hoje a gente tem medo, porque se a gente faz isso hoje, trata a gente de doido. Não, você está impondo as mãos, você está falando do xarabiá, porque tem um receio de agir na liberdade de espírito. Quando se fala de agir na liberdade, é que a gente não tem que ter amarras, não tem que ter coisas que nos retêm. O que está nos retendo? O que a gente ouviu, tem uns que falam que a gente é doido, eu sou doido que fala assim, não é? Essa aqui não ajuda a gente. Agora, imagine, eles, naquela época, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha ninguém que falava essas coisas contra Jesus. Tem uns que não acreditavam em Jesus. Agora, esses que tinham se convertido, acreditavam, e pronto, acabou. O fato de você ter fé, é acreditar. Eu me lembro, quando eu comecei, a primeira vez que eu falei em língua, era logo depois do meu batismo. Não era no batismo, mas logo depois a gente estava orando. As pessoas estavam orando para quem tinha sido batizado, para que justamente sejam batizados no Espírito Santo. De repente eu comecei, tem vários que falaram nisso. Então, primeiramente, quando você tem vários que falam em língua, ajuda. Você não é sozinho a falar, porque não era individual as orações naquela época. Era no culto mesmo, na assembleia. Então, se ninguém tivesse falado, talvez eu não ia falar. Mas não porque não tivesse sido batizado, mas por isso, vou falar que eu sozinho mesmo. Entendeu? É isso que Jesus fala quando você se envergonha de mim, eu também vou me envergonhar. Esse aqui é um meio de também me envergonhar. Envergonha. A gente tem vergonha de falar de ser batizado no Espírito. Mas não é só disso, não, é de orar. Sim, também. Também. De repente a pessoa tem a oportunidade de evangelizar alguém, a pessoa não vai. Você tá entendendo? Exatamente, por vergonha. Aí, esse aqui realmente. Então, a gente talvez também pudesse incluir isso. Eu não acredito que Jesus ou Deus vai nos castigar por causa disso. Porque, como ele fala, sempre a gente volta nisso. Uns falam, uns não falam. Mas eu, pessoalmente, sou eu, já que está escrito que Paulo fala que o dom todo, que ele queria todos praticassem, porque para edificação, então eu, pessoalmente, como outros autores, eu acho que por um pouquinho de vergonha, não de vergonha, mas de pensar, será que eu vou estar doido? Porque a gente tem que se jogar na água, uma vez, parece que a gente consegue nadar. Porque de boca, ninguém nada. Entendeu? Então, se a gente não se joga na água, a gente nunca vai comprovar que a gente nada. E como eu falar em língua é uma forma de comprovação para a gente. Então, tem que me lixar dos outros. Mas, para mim, é uma forma mesmo, sim, de comprovação que eu fui batizado no Espírito Santo. Porque a gente sempre fala, não, isso não prova que você está batizado no Espírito Santo. Mas eu acho que sim, prova. Talvez não seja necessário provar. Mas que uma prova a menos que o cara seja um mentiroso, que seja de capeta. Mas essa aqui já é bem diferente. É como um cupom fiscal. Um cupom fiscal, não. Você pode falar, eu paguei, eu comprei. Não roubei. Pode falar. Você comprou. Mas se não tiver um cupom fiscal, você vai provar?
Você pode falar, eu sei nadar. Ah, sou muito bom. Pular de 15 metros. Nado como um golfinho. Mas você não faz. É muito fácil falar. Então, o cupom fiscal, ele prova. Você nadando, ele prova. E você falando em língua também. Apesar que a gente não precisa provar para ninguém que a gente sabe nadar. Eu não preciso comprovar para ninguém que a gente comprou e não roubou. O falar em língua é a mesma coisa. Mas é fato que, para quem diz que não é, eu discordo. Eu acho que é um fato. Alguém falando em língua, é um fato que ele foi batizado. A menos que seja um enganador, que seja um ovelho, um satanás revestido de uma pele de ovelha. Então, isso aqui existe também. Mas, se não, é realmente uma prova. Então, a gente não tem que ter medo disso. E tem muita gente que fala, não, isso aqui, porque talvez eles mesmos não acreditem nisso, não têm fé. Não tem mais uma fé pura, mas tem teologia demais. Tem muito pastor, entre aspas, que de teologar, é bom o estudo da palavra. Mas quando ele é para endoutrinar, para passar uma coisa pessoal, já fica ruim. Eu queria ler aqui, nessa Bíblia, eu tinha pego essa Bíblia, esqueci de ler. Eu queria ler uma coisa aqui do pastor Swagart, lá, o que ele fala, uma coisa interessantíssima na introdução dessa Bíblia. Essa Bíblia é a única tradução que existe, que o Swagart que traduziu. Ele traduziu essa Bíblia porque ele achava todas as outras traduções, já no final agora, em 2000, ele achava que todas as outras traduções tinham um enviesamento. O que eu sempre falei, que as Bíblias foram traduzidas sempre pensando ou no catolicismo, ou em alguma religião, não religião, alguma doutrina de alguma denominação. Aí ele fala aqui, as traduções da Bíblia abrangem um amplo espectro de métodos de tradução. Algumas começam com a tradução literal textual, palavra por palavra, mas são concluídas com a chamada tradução dinâmica, de tendência parafrásica. Então, é uma coisa paralela, mas não é exatamente o que deveria ser. Que não é fiel ao texto original, guiando mal ao leitor, ao fazê-lo supor que ele tem em suas mãos a palavra de Deus, quando é realmente palavra de homem. Palavra de homem que tergiversa o texto original com o motivo de propagar um credo pessoal. É isso que eu falava sempre. Quem quer, por exemplo, receber o dízimo, quem é em favor do dízimo, vai traduzir essas coisinhas, como a gente está falando aqui, a favor de um credo pessoal, para poder viver disso. Então, cada vez que vem trabalho, coisa assim, ele vai falar que merece salário, por exemplo. É usar o dízimo como salário. Então, essa versão, realmente, ele tem quase 99%. Mas tem coisas também que essa que com a perspicácia do Espírito Santo, a gente consegue reconhecer muito rapidamente quando a coisa não bate. Porque quando você está com o texto original traduzido, você está com a palavra do Senhor mesmo. Isso é importante. Aí, continuando aqui, capítulo 9. No versículo 17. Aqui acho que é a conversão de Paulo. 16. Ananias foi e encontrou Saulo, que era Saulo na época, Paulo ainda. Ao impor as mãos sobre ele, diz, esse aqui é sobre a imposição das mãos, que eu peguei esse versículo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique o quê? Cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Ele impôs as mãos nele, Deus deixou ele enxergar de novo. Ele ficou cheio do Espírito Santo, através da oração de Ananias, da imposição das mãos. Então são coisas simples, mas reais, que aconteceram. A gente não pode falar, não, esse aqui é inútil. Não é. Capítulo 11. Versículo 15 e 16. Capítulo 11, 15 e 16.
de Atos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco, no princípio, na Pentecostes. Então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele diz: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? E hoje, quantas pessoas têm para se opor? É que falam: não, o que é esse negócio de imposição de mão? O que é esse negócio de receber, de falar em língua? Se eles receberam aqui, ele está falando: quem sou eu? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a gente, quando a gente foi batizado na Pentecostes. Então, a gente não vai se opor a Deus. Hoje eu estou realmente insistindo nisso, para que cada um de vocês se recoloque em questão, se ainda não tem essa coisa de falar em língua, que não é só uma coisa, é realmente um dom. É o único dom pessoal para cada um. Então tem que ser entre vocês e Deus, trancado num quarto. E se vocês não conseguem, está escrito que a gente tem que orar para receber. Ele vai continuar lendo. E falar em línguas como evidência do batismo. Atos 10, 44, 46. Bom, claro que tem a Pentecostes, hein? Mas agora a gente vai pegar capítulo 10, como evidência, com Cornélio, os versículos 44 a 46. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios. Era Cornélio, a família dele. Pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados, agora que, como nós também receberam o Espírito Santo? Então, não vamos nos opor. Eu estou falando isso individualmente para cada um, para que a gente realmente procure receber esse dom. Isso não tem que ser na frente de outro, não tem que ser uma coisa pública, tem que ser uma coisa entre vocês e Deus, em primeiro lugar. Aí a gente tem capítulo 19, ainda em Atos, capítulo 19, versículo 1 a 6. Versículos 1 a 6. Isso aqui é o que a gente está fazendo hoje. É o que é relatado aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pela região do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou ele. O batismo de João, responderam. E o batismo de arrependimento, é a conversão. É a conversão. Paulo diz: João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas, e profetizaram. Eram ao todo uns 12 homens. Então, de novo, aqui a gente vê que tem imposição das mãos, que houve oração, e que ninguém ficou com receio de passar por bobo, e falaram. Mas não precisa ser assim. Eu repito, o batismo no Espírito Santo vem da oração, está escrito: pedem, e vocês receberão. Pedem, batem na porta, ela será aberta para vocês. Então, eu posso impor as mãos sobre todo qualquer um que quer receber, se assim o deseja. Mas eu não tenho nenhum poder maior que todos vocês. Agora, eu posso ser um canal, sim, para quem não consegue. Eu posso ser esse canal. Mas não é isso que eu estou falando.
Eu não quero. Primeiramente, não é uma coisa que se põe goela abaixo. Um dom, um dom, um dom. É de graça, é recebido pelo Senhor. Os dois têm que concordar. Primeiramente, o Senhor é a pessoa que tem que querer. Porque o Senhor não manipula, ele não obriga, ele deixa o livre-arbítrio. Então, ele tem que ver que no coração tem esse desejo intenso, como estava escrito, Paulo falava. Aí, a gente tem em Atos, não, a gente já viu? 19. Agora, o dom de línguas, como edificação pessoal, só para ser bem claro. A gente vai pegar em Coríntios, capítulo 14, de novo, 1 a 6. Eu não tinha lido ainda não. Coríntios. Romanos, Coríntios. Coríntios é depois de Romanos. Atos, Romanos, Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 6. Vamos ver se eu já li ou não. Não. É bem importante isso aqui. Isso aqui é quase para... Depois tem mais duas referências que eu quero ler, que são para a nossa edificação. Né? Então, capítulo 14, Coríntios, 1 a 6. Que o amor seja seu maior objetivo. Contudo, desejo também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar, que seria hoje falar em línguas, já traduzido, pois quem fala em línguas fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E, em espírito, fala verdades ocultas. Olha como é importante, fala com Deus. Mas aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. E conforta os outros. Anima. Não são coisas ruins, como alguns vão. Me fala o que vai acontecer. Não. Quem profetiza, é para fortalecer, para animar, para confortar. Não é para falar, não pega esse avião que ele vai cair. Hoje, o que você está fazendo aí, você está levando as palavras, é uma profecia, né? Que se acontecer, vai acontecer. É uma profecia. Você é um profeta hoje, mas não é para mudar o destino das coisas, e inventar coisas novas. Exatamente. Aí, profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. Quem fala em línguas, fortalece a si mesmo. Mas quem profetiza, fortalece a todos, toda a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em língua, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem, pois a profecia é superior a falar em língua, a menos que alguém interprete. Quer dizer, é superior até que alguém interprete falar em língua. Aí sim, falar em língua é superior, porque a menos que alguém interprete o que vocês dizem para que toda a igreja seja fortalecida. Então, quando alguém profetiza, ele fala que é para fortalecer a igreja. Então, na verdade, o profeta hoje é quem fala em línguas, mas já fala traduzido em português. É assim, ele já está fortalecendo, ele profetiza, está fortalecendo a igreja. Então, aí não, nem precisa ter alguém que interprete. Ele fala, não, é maior. Se vocês têm a palavra do Senhor para animar, fortalecer, então é maior que falar em língua, porque falar em língua é só para vocês. Então, esse negócio de profecia, na verdade, é um falar em língua traduzido. Porque seria a mesma coisa se alguém traduzir, a menos que alguém traduzisse o falar em língua. E daria exatamente as mesmas coisas. Seria o quê? O falar em língua? Não seriam novas diretrizes. Seria para fortalecer, do mesmo jeito. Entendeu? Então, aí que por isso que a gente fala, hoje não há mais profetas. Não há mais profetas. Há quem recebe uma palavra que já está aqui escrita, e que vai lendo, ou recebe uma palavra para fortalecer, para animar. Certo? Então, agora mais em Romanos e Gálatas, para acabar, é muito forte, mas para fechar. Viver uma vida plena no Espírito Santo. Isso é o resultado do batismo, né? No Espírito Santo. É viver uma vida plena no Espírito Santo. Então, a gente tem Romanos, depois de Coríntios, não Gálatas, mas vamos Romanos. Não, Romanos é antes.
Antes de Coríntios. Romanos é logo depois dos Atos. Hein? Em Romanos 8, 1 a 17. Uma 16. O que eu falei é 8. Está fácil. Desculpa. 8, 1 a 16. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que da vida os libertou. Para a gente poder ter a lei do Espírito, a gente tem que estar no Espírito. Né? Senão a gente não é completamente liberto. Os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar. Lá ele fala da lei de Moisés. Nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana e pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Como que isso acontece? Como que a gente deixa a nossa natureza humana? Seguindo a lei do Espírito, não seguindo a palavra de Deus só, mas a lei do Espírito. A lei do Espírito ela é além da simples, entre aspas, da simples pregação ou das simples boas novas. As boas novas é o anúncio de tudo isso. As boas novas é seguir a Cristo e receber a graça pela cruz. Agora, se a gente quer uma vida plena, é ter domínio sobre nossa carne, a gente tem que seguir a lei do Espírito. E isso somente recebendo o batismo do Espírito Santo, como está escrito aqui. Né? Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou. Aí vamos ver, para terminar, mais uma referência em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25. 5, 16 a 25. Gálatas é logo depois de Coríntios, Gálatas. Então, Atos, Romanos, Coríntios e Gálatas. Depois do Evangelho. Atos. Encontrou? Versículo 16, capítulo 5, versículo 16 a 25. Um pouquinho extenso, mas até o final. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. O Espírito nos impele na direção contrária, aquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, então, sem isso não temos liberdade. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desgraçadas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, como eu falei no início, o próprio Paulo fala que não é uma condição para a salvação, mas ajuda a não praticar todas essas coisas. A gente pode fazer por obediência, por dever. Quando eu falo para alguém, não, você tem que fazer isso, você vai talvez fazer. Mas contra o coração, como a gente fala, não de boa vontade, contra a boa vontade. Obrigado. A gente às vezes respeita a lei porque tem a polícia na esquina. Porque se a polícia não estiver ali, a gente não respeita.
Então, a gente pode alcançar a graça e tudo por obras, num certo sentido. As obras não salvam. Mas a gente, quando estou falando por obras, por obediência. Não por obras, por obediência. A não querer fazer o que a gente sabe que é ruim. Só que o Espírito Santo nos liberta da carne. Quando a gente realmente pratica, se de manhã, pela manhã, ao orar, eu não sei orar, está escrito na palavra. Se não é o Espírito que me guia, eu posso fazer todas as coisas, eu não sei orar. Não sei o que perguntar, não sei o que falar com Deus. Deus sabe o que eu tenho que perguntar para Ele. Então, é como que Ele vai comunicar isso para mim? Através do Espírito. Então, basta eu me recolher, ficar quietinho e começar a orar do jeito que vem. Para mim, não importa se eu não sei nem o que eu faço. Importa eu me sinto reconfortado, eu me sinto bem, eu me sinto na presença do Senhor. É isso que é importante. Então, se a gente procura isso pela manhã, ao acordar, eu tenho certeza que quem procura, quem bate na porta do Senhor, me bate no Espírito Santo, no teu Espírito, fala comigo, me deixe falar, me deixe pedir na língua dos anjos, na tua língua, que eu não sei como pedir. Então me deixe orar na tua liberdade. Você tem que abrir a boca, vocês estão só como o Senhor, não vai cair o seu em cima da cabeça de ninguém, entendeu? Então, o pior que pode acontecer é vocês não entender o que vocês estão falando. Está tudo certo. Mas, praticando, vocês vão ver qual o conforto, o reconforto que dá. Entendeu? É muito bom.